Graça e paz aí, meus irmãos. Graça e paz aí. O povo de Deus está acordando a cada dia mais. E nós estamos aqui para cooperar com esse amadurecimento espiritual na vida de cada um de vocês, meus amados. Amém? Estamos aqui a cada dia mais procurando trazer mais conhecimentos para que os irmãos possam aí estar aí crescendo no amor e na graça de Deus. Amém? Vocês que recebem, dizem, eu recebo essa palavra. Então vamos lá, abençoados. O tema é: Jesus nunca mandou pagar o dízimo. Esse abençoado, né, é um abençoado. Só está no lugar errado, abençoado. Só está no lugar errado. Só está seguindo, tentando servir a Deus, né, com uma doutrina totalmente equivocada. Mas você é um abençoado de Deus, você é um predestinado. Amém? Mas, infelizmente, ele, como muitos outros pastores, querem arrumar argumentos para dizer que o dízimo é válido, para dizer que Jesus mandou aqui os fariseus, em Mateus 23, pagar dízimo. Mas não é isso que está dizendo aqui. Jesus nunca mandou ninguém pagar dízimo e ele nem poderia fazer isso. Ah, mas não é filho de Deus, não era Deus encarnado. Era, mas Deus não faz confusão. Mateus 23, que esse abençoado pastor aqui, né, me deu, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. E acha Jesus falando para quem? Para os mestres, escribas e fariseus, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Amém? Vocês devem praticar essas coisas. Vocês devem praticar a lei. Não que Jesus estava mandando, mas que o dízimo é um mandamento antigo. Um mandamento que iniciou-se lá, né, com o primeiro sumo sacerdote, que foi Arão, irmão de Moisés. Lá iniciou-se o dízimo. Então já era uma lei para os judeus antiga. Então Jesus falou: vocês têm que continuar com essa pagando esses dízimos aí, porque era uma lei que seria válida até que o templo fosse destruído. Então, nessa época aqui, Jesus, ano 30 ao ano 33, a lei ainda estava em vigor. O templo ainda estava erguido. Jesus jamais poderia dizer para eles parar de pagar o dízimo, não. Ele estava ali respeitando o tempo. O tempo. Hoje nós não cobramos dízimo, não pagamos dízimo, porque também respeitamos o tempo. O templo não existe mais. Então, sem templo, sem sacerdote, sem paga de dízimo. O dízimo era para quem? Para os sacerdotes. Esse capítulo aqui, Jesus não está dizendo para os fariseus pagarem os dízimos. Você só tem fazendas, carros, mansões, dinheiro. E a sua vida espiritual? O que você tem para oferecer? Está entendendo? Então, abençoado, Jesus aqui está apenas
dizendo que eles deviam fazer todas essas coisas que a lei ordenava fazer, mas não podia esquecer o ponto principal: justiça, misericórdia, né? Vamos voltar aqui, e fidelidade. Que estava faltando isso lá. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Como é que pode isso? O santuário era o templo. Era o templo lá em Jerusalém, quando estava erguido. E se alguém, né, jurasse pelo templo, isso nada significa. Como é que pode isso? Eles não estavam preocupados então com o templo. Estavam preocupados pelo que entrava no templo. Dizendo eles, tá? Dizendo os fariseus e os saduceus. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Tá vendo o que importa para eles? O que importava e que eu continuo importando hoje é o ouro que entra no santuário. Hoje o que importa é o ouro que entra nas suas igrejas, os dízimos, as ofertas que entram nas suas igrejas. Não estão preocupados com o templo, que são pessoas hoje. Não estão preocupados com as pessoas. Tem pessoas tirando o que não tem para dar para a igreja. Amém? Por causa de imposição. Por causa de imposição. Por causa de medo. Por causa de palavras descontextualizadas. Amém? Cegos, insensatos. O que é mais importante? E Al já está perguntando: seus cegos, seus insensatos, o que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta, está sobre ele esta obrigação por seu juramento. Então, se você jurar pela oferta, pelo ouro do templo, você está jurado. Você está jurado por isso, né? Você está obrigado por esse juramento. Quer dizer, vocês têm que, então, continuar mantendo isso, para não acabar. Tem que continuar mantendo esse ouro, continuar mantendo essa oferta, tem que continuar mantendo esse dízimo de hoje, né? Você jurar pelo dízimo, então você não pode deixar o dízimo acabar, tem que continuar orando e praticando os seus dízimos, para não acabar. Eles dizem, não é para fazer isso. E Auge está dizendo o que os fariseus falavam para o povo, né? Falava para o povo: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Então, não significava nada você orar pelo templo, não significava nada orar pelo altar, o altar onde fazia os sacrifícios de remissão dos pecados para Deus. Então, se você orasse por aquilo ali, para eles não valia nada, né? Valia nada. Mas se alguém jurar pela oferta, isso vale. Que está sobre o altar, porque o povo botava a oferta ali, está obrigado pelo seu juramento. Quer dizer, você tem que, se está obrigado pelo seu juramento, você tem que continuar mantendo aquilo ali, então. Para entrar no bolso deles. Para entrar no bolso deles. Muitos dizem aí, vão levar no monte para queimar. Queimar a pinóia. Para de enganar o povo. Para de enganar o povo. Cegos. O que é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Isso que Yalta estava falando para ele.
O que é mais importante hoje, cegos? É o dízimos, as ofertas que vocês tanto amam, do que o templo, que são as pessoas que estão hoje aí. Quem é o mais importante? As pessoas são mais importantes. Igrejas são nós, pessoas. Quando se reunimos, nós somos a igreja. Então as pessoas são mais importantes do que a ganância, do que o adorar o ouro, o dízimo, né? Então, abençoados, é isso que Yahushua estava ali chamando a atenção, né, dos mestres, dos escribas e fariseus. Jesus não estava aqui mandando ninguém pagar dízimo. Agora vamos aqui. Vamos ver aqui o que disse Moisés. O que disse Moisés, parafraseado, né? Por Paulo aos Hebreus. Paulo aos Hebreus, ele repete uma fala de Moisés. Parafrasear é repetir uma fala de alguém, tá? Você repete aquela fala segundo o seu modo de linguagem, né? Então, Paulo, Hebreus 7, 11, 14 diz: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Paulo está falando aqui de dois sacerdotes, de dois sacerdócios, né? O sacerdócio levítico, que veio do sumo sacerdote Arão, que foi enviado pelo povo por Moisés, e o outro veio por meio de Yahushua, Jesus. Porque, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança de lei. Está dizendo aqui que um dos sacerdócios mudou. Um dos sacerdócios mudou. Mudando esse sacerdócio, também há automaticamente mudança de lei. O sacerdócio que ficar, suas leis serão diferentes. Mudança de lei. Mudou suas leis. E é claríssimo entender isso aqui. Que o sacerdócio que ficou, ele não pertence à mesma regra do sacerdócio que saiu. Porque aquele a quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo. Está se referindo a quem? A Cristo, da qual ninguém serviu o altar. No sacerdócio de Cristo, que pertence a outra tribo, Judá. Jesus veio da tribo de Judá. Aqui diz que ninguém serviu ao altar. Nessa tribo aqui, não existe sacerdote, não existe altar, não existe oblações, não existe ofertas pelo pecado, não existe dízimo. Nessa tribo aqui de Jesus, de Yahushua. Então você diz que é pastor do Cristo, que serve o Cristo, eu sou cristão, mas no sacerdócio do Cristo não tem paga de dízimo, não tem cobrança de dízimo. Tem alguma coisa errada aí. No sacerdócio do Cristo, ninguém serviu ao altar. Não tem oferta pelos pecados, quer dizer, não tem batismo, não tem ceia, não tem jejum, não tem sobe monte, não tem nessas coisas todas que vocês inventam, que às vezes nem está na Bíblia. Não tem paga de dízimo. Porque a paga de dízimo era para os sacerdotes levitas em outra tribo. E a tribo de Jesus não faz parte da tribo de Moisés. Moisés era da tribo de Levi.
né? Porque aquele a quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, ao qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor, o Cristo, Yahushua HaMashiach, procedeu de Judá, e concernente, essa palavra é difícil para mim, né? E concernente a essa tribo, nunca Moisés, palavra de Moisés, nunca Moisés falou de sacerdócio. Moisés nunca falou de sacerdócio na tribo de Judá. Só poderia ser sacerdote na tribo de Levi. Só poderia cobrar seus dízimos quem? Os sacerdotes da tribo de Levi. E vejamos isso aqui em Hebreus 7:5. E diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está dizendo aqui que dentre os filhos de Levi que recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Seus pastores são da tribo de Levi? Seus bispos são da tribo de Levi? Seus padres são da tribo de Levi? Não são. Então, eles não têm, segundo a Bíblia, apoio nenhum, ordenança nenhuma, liberalidade nenhuma para cobrar os seus dízimos. Eles não são da tribo de Levi, eles não são sacerdotes e não são da tribo de Levi, eles não podem cobrar o seu dízimo. Ainda por imposição, não podem cobrar os seus dízimos. Ainda se botarem medo em você, não pode cobrar dízimo. Ainda se dizer que, como o gafanhoto que chama de diabo, vai entrar na sua casa e roubar seus bens. Isso é falácia religiosa. Isso é falácia religiosa. Essa historinha de gafanhoto era lá no tempo de Malaquias para os hebreus. Os sacerdotes hebreus que não estavam pagando seus dízimos como deveria, né? Estava roubando do órfão, da viúva e dos estrangeiros, que era uma ordenança de Deus ajudar o órfão, a viúva e os estrangeiros. Muitos estrangeiros viviam no meio deles. Amém? Então, o que acontece? Jesus é de outra tribo. Outra tribo que não pode cobrar dízimo. Jesus não podia cobrar dízimo. Ele era de Judá. Olha, filho de Deus. Pode ser filho de Deus, amado. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Se Jesus cobrasse dízimo, então hoje seria válida as igrejas hoje cobrar dízimo. Mas como Deus não é Deus de confusão, né? Ele cumpriu o que teria que ser cumprido. Somente a tribo de Levi recebe o sacerdócio, somente, né, os filhos de Levi que recebem o sacerdócio têm ordenança segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Esse tem o sacerdócio porque toda a tribo de Levi trabalhava no templo. Né? Uns é escolhido para ser levitas, faziam os trabalhos manuais, né? E tinha o sumo sacerdote, que era o comandante, e os sacerdotes, né? Foram todos da descendência de Arão. Então, só eles tinham ordenança de cobrar o dízimo do povo. Isso é dos seus irmãos. Amém? Então, doutor, pastor, abençoado, você é um abençoado, mas você está vivendo uma coisa errada, equivocada, ensinando errado para o seu povo.
Viu aqui, pastor? Quem recebe, tinha ordenança de receber ou de pagar dízimo, só poderia ser da tribo de Levi. Então Jesus jamais poderia mandar os fariseus pagar dízimo. Ele estava apenas chamando a atenção deles. O templo ainda estava erguido, eles ainda tinham que continuar na prática do dízimo, de pagar o dízimo, a oferta pelos pecados, embora a lei já tinha terminado testamentariamente e espiritualmente lá em João. Amém? Mas o templo ainda estava erguido, então eles continuavam indo no templo, continuavam fazendo as suas ofertas pelos pecados, continuava pagando seus dízimos. E Jesus falou, não, continue fazendo isso aí, mas não esqueça do principal. Não esqueça do principal aqui, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar esses rituais da lei, sim, sem omitir a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Amém, abençoado? Então Jesus aqui não está mandando ninguém pagar dízimo, pastor. Amém? Dízimo, só quem poderia cobrar era descendentes de Levi, eram os sacerdotes descendentes de Levi. Jesus veio de outra tribo, a tribo de Judá, que o próprio Moisés nunca falou, né, de sacerdote. Amém? Então você aí que é servo de Cristo, eu sou servo de Cristo, mas diz ser sacerdote, cobra dízimo nas suas igrejas, né? Impõe a lei de Moisés ao povo, você está completamente desconectado com a realidade. Desconectado com a realidade. A lei já se encerrou quando o templo foi destruído em 70. A partir dali, a graça e a verdade, que é o outro sacerdote que eu li aqui, o outro sacerdócio, o qual há mudanças de lei, ou seja, não pratica as mesmas ordenanças da lei de Moisés, é a graça de Deus. Não pratica a mesma ordenança da lei de Moisés. Então vocês estão misturando tudo. Vocês estão fazendo a maior confusão nas suas igrejas e na cabeça das pessoas que seguem vocês. Quando nós viemos aqui mostrar a verdade para vocês, numa forma amorosa, de ensinar para vocês a verdade, vocês vêm contra nós. Estamos aqui para ser irmãos. Estamos aqui para ser irmãos. Estamos aqui para levar a verdade no coração daqueles que amam a verdade. Se você ama a verdade, pastor, então venha conhecer a graça de Deus. Se você ama a verdade, servos das suas igrejas aí, se ama a verdade, venha conhecer a graça de Deus. E largue esse sistema mosaico, porque isso já caducou. Isso não agrada mais os olhos de Deus. Amém? Então é isso aí, abençoados. Eu fico por aqui. Eu declaro a mente de Cristo ativada em todos vocês, para que vocês possam entender e compreender todas essas coisas que o irmão André expôs aqui para vocês. Anunciou aqui para vocês. Amém? O irmão André não prega e não ensina. Porque o irmão André não é... Pregar é uma palavra que eu tirei do meu dicionário mental, né? E ensinar também eu tirei do meu dicionário mental. Porque quem ensina é Cristo, que está dentro de cada um de nós, que nos deu a mente de Cristo, para entender, compreender todas essas coisas. Então eu declaro a mente de Cristo em todos vocês, para entender e compreender espiritualmente, e que a sua mente venha acendendo a cada dia a luz da verdade. Amém? Eu declaro para vocês. Quem recebe diz, eu recebo. Então isso aí. Anotem, ouça esse vídeo 1, 2 vezes,
3 vezes, anotem, estude, abençoados. Compartilhe para mais pessoas. Que você está me vendo pela primeira vez, eu sou o irmão André Palhares. Amém? Se inscreva aí, nos ajude a levar esse conhecimento a mais pessoas. Amém? Vocês que são inscritos, convide mais pessoas para se inscrever. Não esqueça do like, amém? Até a próxima aí. Muito obrigado, graça e paz.